Salva-nos, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis dentre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente, daqueles que dizem: com a nossa língua prevaleceremos. Os nossos lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele que por isso suspira. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor. Desta geração os livrarás para sempre. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Você já teve a sensação de que vivemos em um mundo onde ninguém mais fala a verdade? Onde as pessoas dizem uma coisa e fazem outra? Onde promessas são quebradas como se não significassem nada? Onde a mentira virou estratégia e a manipulação virou ferramenta de sobrevivência? Se você já sentiu isso, precisa conhecer o Salmo 12. Escrito há 3.000 anos, ele descreve com precisão assustadora o tempo em que vivemos. Cada versículo é um espelho da nossa sociedade, mas também carrega uma promessa poderosa. Mesmo quando a verdade desaparece entre os homens, as palavras de Deus permanecem puras. O Salmo 12 foi escrito por Davi em um momento de profunda crise social. Não era apenas uma crise econômica ou política, era uma crise de caráter. A sociedade havia chegado a um ponto onde a integridade desapareceu, onde a confiança entre as pessoas se tornou impossível. Imagine viver em um lugar onde você não pode confiar no que seu vizinho diz, onde contratos não significam nada, onde pessoas juram lealdade, mas tramam traição. Esse era o cenário que Davi enfrentava. Vivemos na era da pós-verdade, onde fatos importam menos que sentimentos, onde narrativas são mais valorizadas que realidade. Redes sociais amplificaram a capacidade de mentir, de manipular, de criar realidades falsas. Políticos prometem e não cumprem. Empresas enganam consumidores. Pessoas constroem imagens falsas para impressionar. O Salmo 12 não é apenas um texto antigo. É um diagnóstico profético do nosso tempo. Mas antes de mergulharmos nessa mensagem poderosa, deixe seu like, inscreva-se no canal e escreva nos comentários. As palavras do Senhor são puras. Isso fortalece sua fé e ajuda essa palavra a alcançar milhares de pessoas. Salva-nos, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis dentre os filhos dos homens. O salmo começa com um grito de socorro. Davi não está pedindo proteção contra inimigos externos, contra exércitos ou doenças. Ele está pedindo salvação de algo muito mais perigoso, a ausência de integridade. Quando ele diz que os fiéis desapareceram, não significa que não havia mais crentes. Significa que pessoas de palavra, pessoas confiáveis, pessoas que honram compromissos, simplesmente não existiam mais. Essa é uma das crises mais profundas que uma sociedade pode enfrentar. Você pode sobreviver à pobreza se houver solidariedade. Pode superar guerra se houver união. Mas quando a confiança desaparece, quando ninguém mais cumpre o que promete, quando cada pessoa age apenas pelo próprio interesse, a sociedade se desintegra por dentro. Davi olha ao redor e não encontra ninguém em quem confiar. Essa sensação de solidão moral é devastadora. É quando você percebe que está rodeado de pessoas, mas sozinho em valores. Quando você descobre que aqueles que deveriam ser aliados, na verdade, são jogadores de um jogo onde todos mentem para vencer. E o que é mais perturbador, Davi não está falando de pagãos ou inimigos declarados. Ele está falando do povo de Deus, da própria comunidade de fé. Quando a corrupção invade até mesmo o lugar que deveria ser refúgio da verdade, para onde você corre? A resposta de Davi é clara: para o Senhor. Porque quando os homens falham, Deus permanece fiel. Cada um fala com falsidade ao seu próximo.
Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Aqui Davi descreve a anatomia da mentira. Não é apenas que as pessoas mentem ocasionalmente. É que a falsidade se tornou a linguagem padrão da sociedade. Todo mundo fala bonito, mas age feio. Todo mundo elogia no rosto, mas critica pelas costas. Todo mundo promete fidelidade, mas planeja traição. A expressão lábios lisonjeiros se refere àquelas palavras doces, manipuladoras, que parecem elogios, mas são estratégias. São as palavras da pessoa que quer algo de você, então te enche de bajulação. São os discursos políticos cheios de promessas que nunca serão cumpridas. São as declarações de amor que escondem interesse financeiro. São as orações públicas de quem peca em secreto. E repare na segunda parte, coração dobrado. A palavra hebraica aqui literalmente significa coração e coração. Ou seja, um coração dividido. Uma pessoa que pensa uma coisa, mas diz outra. É a duplicidade, a hipocrisia, a vida dupla. Por fora, aparência de piedade. Por dentro, corrupção total. Quantas vezes você já foi traído por alguém que sorria para você? Quantas vezes já ouviu palavras bonitas de alguém que depois te apunhalou pelas costas? Quantas vezes já confiou em promessas que se revelaram mentiras calculadas? Isso não é novidade. Davi enfrentou isso há 3.000 anos. E Deus viu tudo. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente daqueles que dizem: com a nossa língua prevaleceremos. Os nossos lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Aqui está a resposta divina. Deus não fica em silêncio diante da mentira. Ele não tolera a manipulação indefinidamente. Há um julgamento vindo para aqueles que usam palavras como armas, que transformam a linguagem em ferramenta de opressão. Mas repare no tipo de pessoa que será julgada. Não são apenas os mentirosos comuns. São aqueles que têm arrogância na mentira, que acreditam que podem dizer o que quiserem sem consequências. Com a nossa língua prevaleceremos. É a atitude de quem usa a retórica, a manipulação e a propaganda como forma de controle. Os nossos lábios são nossos, revela a mentalidade moderna. Eu posso dizer o que quiser, afinal, liberdade de expressão, não é? Posso mentir, difamar, destruir reputações, espalhar fake news, porque minhas palavras me pertencem. Essa é a filosofia de quem não reconhece autoridade moral sobre si. Quem é Senhor sobre nós? É a pergunta final da arrogância. É a recusa de prestar contas. É a mentalidade de quem se considera autônomo, livre de qualquer julgamento, acima de qualquer lei moral. Mas Deus responde a essa pergunta: eu sou Senhor sobre vocês, e suas línguas mentirosas serão cortadas. Isso não significa necessariamente um julgamento físico imediato. Significa que Deus tem formas de silenciar os mentirosos, de desmascarar os manipuladores, de expor os hipócritas. A verdade sempre vem à tona. A mentira pode durar uma temporada, mas não dura para sempre. Pela opressão dos pobres, pelo gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei a salvo aquele que por isso suspira. Este é um dos versículos mais poderosos de toda a Bíblia. Deus anuncia que vai agir e anuncia o motivo, porque os vulneráveis estão sendo oprimidos. Não é apenas que as pessoas estão mentindo umas para as outras. É que os poderosos estão usando mentiras para explorar os fracos. Quando políticos mentem para conseguir votos e depois abandonam as promessas que fizeram aos pobres, Deus vê. Quando empresários enganam trabalhadores, sonegam direitos, exploram vulnerabilidades, Deus vê. Quando religiosos usam a fé para manipular os simples e tirar dinheiro dos necessitados, Deus vê e Ele diz: vou me levantar agora, me levantarei agora. É uma expressão de ação iminente. Deus não está dizendo que um dia, no futuro distante, talvez faça algo. Ele está dizendo: chegou a hora, vou agir, vou intervir, vou trazer justiça. Quando Deus se levanta, ninguém fica de pé. Quando Deus age, nenhuma injustiça permanece impune. Porei a salvo aquele que por isso suspira, mostra o coração de Deus. Ele não apenas julga os opressores,
Ele resgata os oprimidos. Aquele que suspira é aquele que mal tem forças para gritar, que está tão esmagado pela injustiça que só consegue gemer. E Deus escuta até mesmo o suspiro mais fraco. Se você está sendo oprimido hoje, se está sofrendo nas mãos de mentirosos e manipuladores, se sente impotente diante da injustiça, saiba disso. Deus ouve seu suspiro e Ele promete: vou te colocar em segurança. Não na hora que você quer, mas na hora certa. Não do jeito que você planeja, mas do jeito que é melhor para você. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Aqui está o contraste absoluto. As palavras dos homens são falsas, manipuladoras, corrompidas, mas as palavras de Deus são puras, totalmente confiáveis, absolutamente verdadeiras, sem mistura de mentira, sem agenda oculta, sem manipulação. A imagem da prata refinada 7 vezes é poderosa. No processo de refino da prata, o metal é aquecido repetidamente para eliminar todas as impurezas. Cada aquecimento remove mais escória, até que o que resta é prata pura. 7 vezes significa perfeição completa, pureza absoluta. Assim são as palavras de Deus. Elas passaram pelo fogo da eternidade e saíram sem nenhuma impureza. Não há mentira misturada com verdade. Não há promessa que não será cumprida. Não há declaração que precise ser corrigida depois. Quando Deus diz "eu te amo", não é estratégia. Quando Ele diz "eu te perdoo", não há agenda escondida. Quando Ele promete "eu estarei contigo", você pode construir sua vida sobre isso porque é rocha sólida, não areia movediça. Em um mundo onde palavras perderam o valor, onde promessas são quebradas casualmente, onde mentira se tornou normal, as palavras de Deus brilham como prata pura. Você pode duvidar de tudo e de todos, mas não pode duvidar do que Deus disse. Céu e terra passarão, mas as palavras dele permanecerão para sempre. Tu os guardarás, Senhor. Desta geração os livrarás para sempre. Davi termina com uma declaração de confiança. Mesmo vivendo em uma geração corrompida, cercado de mentirosos e manipuladores, ele sabe que Deus vai guardar os seus. A promessa não é que seremos removidos imediatamente deste mundo corrupto, mas que seremos protegidos enquanto estivermos nele. Guardar significa preservar, manter seguro, proteger da contaminação. Deus não nos tira do mundo, mas nos guarda no mundo. Não somos imunes às dificuldades, mas somos protegidos da destruição final. Podemos passar por vales escuros, mas não seremos abandonados neles. Desta geração os livrarás para sempre. Aponta para uma libertação completa que está vindo. Há um dia em que a justiça será plenamente estabelecida, em que a verdade reinará sem oposição, em que mentirosos não terão mais voz. Até lá, vivemos na tensão entre o já e o ainda não. Já somos guardados, mas ainda não fomos completamente livrados. Os ímpios andam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. O salmo termina com uma observação realista. Davi não está ingênuo. Ele sabe que enquanto estivermos neste mundo, veremos injustiça triunfar temporariamente. Os ímpios andam livremente. As pessoas mais corruptas são celebradas. Os mentirosos são aplaudidos. Os manipuladores sobem ao poder. Isso explica nossa realidade atual. Por que pessoas sem caráter chegam a posições de influência? Por que mentirosos prosperam? Por que manipuladores são admirados? Por que vivemos em uma geração que exalta os valores errados? Uma sociedade que valoriza a aparência mais que caráter, que admira a astúcia mais que integridade, que celebra sucesso mais que honestidade. Mas esse versículo final não é desespero. É realismo que prepara para a resistência. Davi está dizendo: não se surpreenda quando ver ímpios prosperando. Não perca a fé quando mentirosos forem aplaudidos. Não desista quando parecer que a mentira venceu. Isso é temporário. Deus já prometeu que vai se levantar. As palavras dele são puras e se cumprirão. Vamos orar. Senhor, vivemos em dias onde a verdade se tornou rara e a mentira se tornou comum.
Olho ao redor e vejo lábios lisonjeiros, corações dobrados, palavras vazias que prometem, mas não cumprem. Às vezes sinto como Davi. Onde estão os fiéis? Onde estão as pessoas de palavra? Onde está a integridade? Mas em meio a essa crise, eu me lembro das suas palavras. Elas são puras como prata refinada 7 vezes. Não há mentira nelas, não há manipulação, não há falsidade. Quando o Senhor promete, cumpre. Quando o Senhor fala, é verdade. Agradeço, porque o Senhor escuta o gemido dos oprimidos. Quando sou vítima de mentiras, quando sofro nas mãos de manipuladores, quando a injustiça me esmaga, eu sei que o Senhor ouve até meu suspiro mais fraco. E o Senhor prometeu: vou me levantar agora, vou trazer justiça, vou colocar a salvo aquele que sofre. Guarda-me, Senhor, nesta geração corrupta. Não permita que eu seja contaminado pela cultura da mentira. Não deixe que meu coração se torne dobrado, que meus lábios se tornem lisonjeiros, que minhas palavras percam o valor. Quero ser uma pessoa de verdade em meio à falsidade, uma pessoa de palavra em meio às promessas quebradas. E enquanto espero o dia em que a justiça será plenamente estabelecida, ajuda-me a viver pela verdade, a falar com integridade, a honrar meus compromissos, porque sei que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és Senhor. E naquele dia, as palavras mentirosas serão silenciadas para sempre, mas as Tuas palavras permanecerão eternamente. Amém. O Salmo 12 nos confronta com uma realidade dolorosa. Vivemos em tempos onde a verdade é rara, mas também nos oferece uma esperança sólida. As palavras de Deus são puras e confiáveis. Em um mundo de mentiras, existe uma verdade absoluta. Em meio à falsidade, existe integridade divina. Quando promessas humanas falham, as promessas de Deus permanecem. A pergunta que fica é: em quem você vai confiar? Nas palavras lisonjeiras dos homens ou nas palavras puras de Deus? Nas promessas que mudam com o vento ou na verdade que permanece para sempre? Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: as palavras do Senhor são puras. Declare isso em fé e ajude outras pessoas a conhecerem essa verdade. Não esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa palavra e se inscrever no canal. Juntos, podemos ser uma geração que volta a valorizar a verdade em meio a um mundo de mentiras. Porque no final, quando tudo passar, apenas uma coisa permanecerá: a palavra de Deus, pura como prata refinada